E aí, Bruno, tudo bem? Olá! Quanto tempo, Mas hoje a Matheus? gente combinou de encontrar aqui. Você está igual a mim, só trabalhando hoje? Então, aproveitar logo no primeiro dia. Esse é o primeiro, Sim, né, dos achados, né? Pronto, tem um amanhã ainda, aí tem amanhã e tem sexta também. fecha a participação, né? No caso, ontem Legal. foi a parte mais remota, Então, aí tem hoje, faltam... amanhã e sexta-feira. Uhum, entendi. Temos 5 minutinhos, né? Como que é? 7. Temos uns 7 minutinhos ainda, né? Isso, pode ficar tranquilo. Ok, vou aproveitar. Boa tarde a todos e todas. Daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa sessão. Eu sou Kelly e vou ser moderadora nessa sessão, ok? Vou pegar um cafezinho ali, Minas Gerais, claro, e já volto.
Pessoal, só aproveitando enquanto a gente não inicia, existe uma pesquisa que nós estamos fazendo a respeito da avaliação da nossa sessão. Então, tanto agora quanto ao final, eu vou enviar esse link para vocês. Caso vocês tenham disponibilidade para encher, vai ser bem válido para todo mundo, viu? Muito obrigado. Até já. Boa tarde, então, pessoal. Matheus, hoje é você que vai ficar cuidando da gente aqui? Vou te ajudar, Kelly. Tudo bem? Como estão Então, tá ótimo. todos? Todas?
Então, tá ótimo. Bom, vamos então começar, né, essa sessão online, né? E ontem já tivemos uma conversa, né, Júlio? Hoje vai ser a apresentação normal, né? Já tivemos no Sapiens com o Júlio, com a Bruna, né? A professora Gisela Dem também. E hoje nós vamos, portanto, nessa sessão, nós temos 4 artigos para apresentar, né? O primeiro deles é o artigo do Júlio, que ele apresentou ontem também na Sapiens. Depois, o artigo intitulado Competências Gerenciais, um estudo de caso do Núcleo Regional de Administração 10 das FATECs. Depois, o artigo número 145, licença menstrual e trabalho, benefícios e impactos previstos no contexto profissional das mulheres brasileiras. Eu só queria saber se a gente tem algum atenuante legal para coisas assim, né? Coisas mais violentas que a gente pode fazer durante esse período. Então, né? Vamos lá, porque eu quero saber se eu tenho atenuantes. O meu réu primário continuar intacto. O povo está caprichando ultimamente, né, gente? É impressionante. Mas vamos lá. E o artigo de número 81, suportes organizacionais e aprendizagem de competências digitais de funcionários de um banco público brasileiro. Então, vou pedir ao Matheus, quero ver se todos os membros, né, autores, coautores, visitantes, se a gente pode combinar de assistirmos os 4 vídeos, uma pausa breve entre um e outro para saber se querem acrescentar mais alguma questão, mais alguma informação, né? Algo que ficou faltando, que acha legal contar para a gente, às vezes uma figura, enfim. E aí a gente vai nessa sequência de filme e comentário dos autores, filme, comentário dos autores, e depois a gente retoma para a discussão geral. Podemos fazer assim? Então, tá ótimo. Matheus, por favor, então, você pode, então, passar os vídeos para a gente e tudo mais? Eu vou desconectar Beleza, aqui como é que chama isso aqui? perfeito. O Então, som e o vídeo. certo. Então, eu iniciei com esse Conectando Pessoas e Organizações, correto? Já vou iniciar aqui. Olá, eu sou o Júlio, estou aqui para apresentar o artigo elaborado em parceria com a professora Gisela Demo e a colega Bruno Barreto, intitulado Conectando Pessoas e Organizações, Caminhos e Perspectivas de Pesquisa em Práticas de Gestão de Pessoas no Serviço Público. Trazendo um pouco de contexto, as mudanças que as organizações têm sofrido por meio das novas tecnologias, novas formas de trabalho, como teletrabalho e outros, têm impulsionado os estudos sobre gestão de pessoas. E é impossível não falar das transformações que a pandemia da Covid-19 trouxeram para o ambiente organizacional, exigindo maior flexibilidade e para enfrentar essas crises de cunho econômico, financeiro e sociais. E também é importante a gente ressaltar que a adoção de práticas de gestão de pessoas no setor público diferem daquelas adotadas no setor privado, como trazido pela literatura, diferenças contextuais, políticas e culturais. Foi feita uma busca de revisões de literaturas anteriores sobre gestão de pessoas e, com exceção da revisão de Boselli e colaboradores, as anteriores não tinham como foco o setor público, mas Boselli e colaboradores mapeou a produção científica internacional sobre gestão de pessoas, inclusive no setor público, no período de 2000 a 2016. Então, o objetivo desse artigo foi expandir e aprimorar as descobertas prévias de Boselli, explorando novos aspectos como análise de concorrência das palavras-chave, inclusão de outros periódicos, ampliação dos escritores para ampliar a busca, a inclusão de artigos teóricos, né, para compor o corpus de análise final. Então, a pergunta do artigo foi quais são os caminhos e perspectivas de pesquisa em práticas de GP no setor público. O referencial teórico do artigo trouxe como conceito de prática de gestão de pessoas as propostas articuladas da organização que traduzem políticas de gestão de pessoas em ações e rotinas organizacionais. As práticas de gestão de pessoas no setor público, né, a adoção dessas políticas de gestão de pessoas, elas são impactadas, são permeadas por especificidades do setor público, como restrições legais, influências políticas, multidimensionalidade dos problemas que são enfrentados pelas organizações públicas. Além disso, algumas das práticas de gestão de pessoas, como seleção e remuneração, por exemplo, são regidas por lei. O método adotado no artigo foi de revisão sistemática de literatura, com análises bibliométricas. Foram escolhidas
artigos nas bases Scopus Web of Science. A coleta foi feita em março de 2024, o período de 2017 a 2023, como uma expansão dos achados e do período escolhido por Boselli e colaboradores. Critério de relevância DIF SciScore, então são artigos publicados em periódicos que tinham fatores de impacto foram incluídos na análise. Setor público, protocolo CRISMA foi adotado e RStudio e VoiceViews para as análises biométricas. Ao final desse percurso, o corpo de análise foi de 27 artigos. Esses 27 artigos, abordagem quantitativa quase de forma majoritária, quase 80%, todos eles 100% teórico-empíricos e em relação às técnicas de coleta de dados, também quase todos usaram survey, entrevistas, e em termos de distribuição geográfica, Malásia, Coreia do Sul e Gana se destacaram, seguidos de Austrália, França, Índia, Noruega e África do Sul. Se a gente analisa a produção científica anual, há pouca produção no período analisado e um aumento pequeno aqui em 2023 com 6 artigos. Foi feita também uma análise de concorrência das palavras-chave. Se a gente analisando de forma geral aqui os maiores nós aqui, né, como os conceitos mais relevantes, a gente vê que há alinhamento com a literatura de que adoções de práticas de GP efetivas favorecem um maior desempenho e qualidade nas entregas. O cluster azul, primeiro, né, a gente percebe uma reflexão sobre o impacto que as práticas de GP têm na promoção de comportamentos e atitudes positivos. O cluster vermelho, as palavras trazem uma reflexão sobre as práticas antiprofissionais encontradas no ambiente organizacional, então como as práticas de GP podem ajudar em combater isso. O cluster verde, a percepção, né, das práticas de GP no ambiente de trabalho, como são percebidas as práticas de GP no ambiente de trabalho. O cluster amarelo, gestão de pessoas e inovação, a criação de ambientes favoráveis à adoção de práticas inovadoras no setor público. Os artigos também trouxeram conceitos de práticas de gestão de pessoas e, para além da natureza operacional como recrutamento e seleção, os autores entendem que práticas de gestão de pessoas buscam implementar mecanismos que propiciam o desempenho e o alcance de metas organizacionais, de novo, uma abordagem produtivista. Em 92% dos artigos, a variável prática de gestão de pessoas ela foi incluída como preditora nos modelos de análise, com outras variáveis. Só um estudo a posicionou como a variável mediadora do modelo. E se a gente analisa, foi feita também uma análise das palavras, foi feita uma nuvem de palavras com as práticas de GP presentes dos modelos, e, de novo, destacou treinamento e desempenho, também com uma abordagem, um viés produtivista aí, do papel das práticas de GP. E também a gente analisou, categorizou as principais variáveis adotadas nos modelos de análise das relações com as práticas de GP. Então, foi possível categorizar em 5 categorias. A primeira delas, confiança, com um grupo de variáveis afetas a esse conceito. Uma outra categoria, cultura, desempenho organizacional, a terceira categoria. A quarta categoria, inovação. E, por último, um grupo de variáveis centradas no indivíduo. Então, se a gente analisa, de forma geral, esse grupo de variáveis, também seriam variáveis aplicáveis ao setor privado, né, com exceção talvez da categoria confiança, que traz ética, corrupção, denúncia e politização, que são bem fortes e relevantes para o ambiente público. Mas aí também a gente traz a reflexão de que será que não há mesmo diferenças entre os setores público e privado, quando a gente fala de práticas de GP, ou os autores não se debruçaram sobre essa questão? A gente aqui, a partir das reflexões, traz um grupo de sugestões de pesquisa futuras, né? Também agrupado em 3 grandes blocos. Do ponto de vista do método, como não houve estudos de natureza teórica nem multibeto, então a gente incentiva estudos nesse sentido. Práticas de gestão de pessoas como mediadora dos modelos de análise, né? Ou seja, 92% utilizaram ele como práticas de GP como preditora dos modelos. Setor público e cultura, também estudos que busquem compreender melhor as características do setor público, o impacto nas práticas de gestão de pessoas. Estudos também que considerem aspectos de natureza cultural, né, tanto da organização quanto do país, localidade. Por exemplo, na maturidade política da organização, nível de profissionalização das organizações, e que podem refletir nos níveis de corrupção, clientelismo, influência política no ambiente de trabalho, especialmente no setor público. Também a variável liderança não apareceu em nenhum dos modelos de análise dos artigos do corpus e do grupo de artigos analisados. Então, a gente sugere estudos que prevejam a variável liderança nos modelos de análise
e o papel da liderança no desenho das práticas de gestão de pessoas para além da implementação. Então, foi possível mapear os artigos científicos publicados nesses periódicos de grande repercussão no período de 2017 a 2023, um diagnóstico da incipiência, tanto do debate teórico e conceitual sobre práticas de GP no setor público, e com convite às organizações públicas, por meio das lideranças, que desenhem e implementem práticas de GP que equilibrem produtividade e desempenho às necessidades subjetivas dos servidores, né, que focam no bem-estar, qualidade de vida e realização. Era isso, muito obrigado. Bom, como é outra sessão, Júlio, você quer complementar mais alguma coisa? Não, professora Kelly, acho que consegui abarcar aí tudo, né, em 8 minutos, muito rapidinho, mas acho que, de forma geral, detalhes mesmo do artigo, acho que teria que ler mesmo, mas, de forma geral, a apresentação reflete o que a gente quis trazer mesmo na apresentação. Ok. Então, tá ótimo. Júlio, hoje eu vou ser bem sintética, eu separei para mim os 6 pontos principais aqui, 6 ou 7 do que eu te falei ontem, né? Só para o pessoal também ter uma noção. Né? Obrigada. Vou pedir, então, que Matheus dê prosseguimento com o artigo das competências gerenciais das FATECs. Aguardamos. Olá, meu nome é Beatriz Arena. Matheus, pode dar uma paradinha? Cristina, você que vai fazer a participação? A Beatriz eu não vi aqui. Ela está aqui, Oi. sim, a Beatriz. Estou aqui. Ah, pronto. Gente, peraí, deixa eu reorganizar meu visualizar aqui. Tá ótimo, então. Joia, Beatriz, joia, Cristina. Aguardo os complementos depois do vídeo. Obrigada, Matheus. Desculpa interromper. Olá, meu nome é Beatriz Arena e eu vou apresentar o artigo Competências Gerenciais, um estudo de caso no Núcleo Regional de Administração 10 das FATECs. Esse artigo ele foi realizado por mim e pela Cristina Lourenço Úbeda. Introduzindo o tema, considerando que a sociedade está exigindo cada vez mais a eficiência dos serviços públicos, a gestão de pessoas por competências mostra-se como uma forma eficiente para aprimorar a qualidade do serviço público por meio de processos de desenvolvimento de pessoal. Nesses processos, os gestores eles desempenham um papel fundamental e o que reforça a necessidade de reconhecer as competências desses gestores. As competências denominadas gerenciais, elas são classificadas pelo papel ocupacional. No setor público brasileiro, a temática competência foi instituída pelo Decreto 5.707 de 2006, posteriormente revogado, e Decreto 9.991 de 2019, que dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal. Nas FATECs, administradas pelo Centro Paula Souza, a gestão de pessoas está em estágio inicial, e o que torna as atividades de trabalho mais complexa e, consequentemente, o desenvolvimento de pessoal descolado das reais necessidades da instituição. Desse modo, a pesquisa ela pretende identificar quais as competências gerenciais importantes aos diretores de serviços administrativos do Núcleo Regional de Administração 10, das FATECs, no cumprimento de suas atribuições. Sobre a fundamentação teórica, na literatura, nota-se que há uma grande diversidade de categorização nos estudos de competências gerenciais, mas nessa pesquisa a gente destaca o estudo do Quinn. Esses autores eles identificaram a emergência de 4 modelos de gestão ao longo do século XX, que são apresentados nesse quadro. Então, há 4 modelos que são diferentes, porém entrelaçados, há 8 papéis desempenhados pelos gerentes e 3 competências intrínsecas. Sobre a metodologia, esse estudo contempla uma pesquisa descritiva de abordagem mista, quali-quanti. O método de pesquisa é o estudo de caso único. Como técnica de coleta de dados, foi realizada uma pesquisa documental, uma entrevista semi-estruturada e foi aplicado um questionário a 6 diretores de serviços administrativos. Em relação à análise de dados, eles foram analisados estrategicamente de maneira integrada, foi feita a triangulação dos dados. A estratégia analítica adotada é a construção da explanação sobre estudos,
os dados qualitativos da pesquisa documental e da entrevista tiveram seu conteúdo codificado, e os dados quantitativos foram analisados por estatística descritiva. Sobre o estudo de caso, o Núcleo Regional 10 é organizado a partir de regiões administrativas do estado de São Paulo e ele é composto por 7 SPATECs. Na estrutura básica do Centro Paulo Souza, há a unidade de recursos humanos, que ela é responsável pela administração de pessoal. Ela atua em diversos assuntos, como no desenvolvimento humano dos servidores, por meio do projeto de desenvolvimento de pessoas. A URH ela também vem desenvolvendo um mapeamento de competências em todo o Centro Paulo Souza, iniciou lá em 2019, mas por conta de algumas situações que impactaram o processo, ele ainda não foi finalizado. Foi aplicado um questionário, né, então aos diretores de serviços administrativos do Núcleo 10, que são 7, né, e foi construída uma amostra não probabilística, por conveniência e aleatória, de 6 respostas voluntárias dos participantes. Representa 86% da população. Sobre o perfil sociodemográfico, a maior parte dos diretores possui entre 35 a 44 anos de idade, predominantemente brancos e pardos e mulheres cisgênero. Perfil profissional dos respondentes, a maioria há mais de 10 anos atua no Centro Paulo Souza e estão há mais de 10 anos até na mesma unidade. Metade atua há mais de 10 anos no mesmo departamento que a diretoria administrativa. E além de cumprir o requisito da função dos diretores, eles buscaram se aperfeiçoar, fazer especialização, mestrado. Então, para identificar a importância das competências propostas, foi baseado no modelo teórico do Quinn e de um outro modelo, que é o fator 3 de interesse público da escala de Freitas e Odélios. Foi aplicado um questionário, e os resultados são apresentados nessa tabela. Foi possível concluir que os respondentes atribuíram alto grau de importância para todas as competências. E, além disso, esse questionário foi possível extrair algumas competências que os respondentes sugeriram que também são importantes, que é a competência emocional, gerenciamento financeiro e orçamentário, gerenciamento de responsabilidade e multidisciplinaridade e gestão das rotinas administrativas de pessoal. Essas competências elas não estão discutidas no modelo, mas foi encontrado algumas questões relacionadas na literatura. Para a discussão integrada dos resultados desse estudo, diante das competências gerenciais dos modelos teóricos, propõe-se uma análise das competências gerenciais integrada com a expectativa média do grau de importância, identificada pelos diretores de serviços administrativos do Núcleo Regional 10, conforme a tabela 4. De modo geral, as competências gerenciais foram reconhecidas pelos gestores, dada a alta importância atribuída a elas. Esse artigo, ele apresentou um mapeamento das competências gerenciais importantes para guiar o plano de desenvolvimento dos diretores de serviços administrativos do Núcleo Regional 10. A gente conseguiu compreender que o mapeamento de competências ele vem sendo construído com muita dificuldade no Centro Paulo Souza, e o que dificulta um pouquinho é que o projeto não está incorporado aos departamentos da URH. Foi também possível observar que há uma preocupação da instituição para se adequar à legislação e impulsionar mudanças na área de gestão de pessoas, mas que esse processo é moroso. Diante da pesquisa, acredita que possa ser vantajoso a incorporação desses modelos e as competências gerenciais sugeridas à avaliação de desempenho dos diretores administrativos. Essa pesquisa ela pretende contribuir com o mapeamento das competências gerenciais dos diretores de serviços administrativos e para a pesquisa futura, sugere a expansão do estudo para as demais regiões, dos núcleos regionais e pesquisa sobre outras óticas e níveis gerenciais. Aqui estão algumas referências bibliográficas. Muito obrigada por acompanhar a minha apresentação. Tchau, tchau. Ok. Obrigada.
Beatriz, quer acrescentar alguma coisa? Cristina? Eu não tenho mais nada a acrescentar. Obrigada. Pode falar, Beatriz. Não, eu acho que eu consegui explicar um pouquinho do meu artigo, de maneira muito rápida, né, e alguns pontos, né, que eu entendo que são principais, mas é isso. Ok. Eu tenho alguns comentários, vou guardar para depois, mas só para eu me balizar, esse seu trabalho é fruto de um TCC, de uma dissertação, de uma tese, ou é algo, né, do núcleo aí de pesquisa de vocês, independente? É fruto de uma dissertação de mestrado. Tá, joia. Tá, ok. Imagino que sua sobre a orientação da professora Cristina Ubeda, é isso? Exatamente. Então, tá bom. Daqui a pouquinho nós voltamos. Obrigada. Matheus, podemos começar com ver o terceiro, que é o de licença menstrual e trabalho. Deixa eu só voltar aqui. Gente, é muita tela para abrir, para a gente conseguir. Só um minutinho. Quando E puder fica aí no compartilhar, pulo, gente. Difícil a minha vida aqui. Peraí. Que é o de número 145. Autoria de Marina e Franciele Molon. Franciele, você que vai representar o artigo aqui. Oi, sou É eu isso? mesmo. Isso aí. Então, tá, jóia. Vamos então lá, Matheus, por favor? Olá a todos, eu me chamo Franciele Molon da Silva, sou professora do Centro de Ciências Socioorganizacionais da Universidade Federal de Pelotas, sou doutora em Administração e vou apresentar o artigo intitulado Licença Menstrual e Trabalho, Benefícios e Impactos Previstos no Contexto Profissional das Mulheres Brasileiras, fruto do trabalho de conclusão de curso da Marina Antiqueira Costa, que hoje é tecnóloga em processos gerenciais, formada também pela Universidade Federal de Pelotas. Para iniciar a discussão, então, tem-se que a inserção da mulher no mercado de trabalho ao longo das últimas décadas tem sido um fenômeno significativo. A gente percebe avanços, mas também é marcado ainda por alguns desafios e muitos deles intrínsecos à complexidade das relações sociais e de trabalho. Nesse contexto, a temática que se apresenta nesse artigo, frente à licença menstrual e os seus possíveis avanços e desafios para as mulheres no Brasil, surge como uma questão contemporânea, relevante e incontestável. A presente pesquisa propõe-se a investigar, portanto, de maneira aprofundada, os aspectos que circundam esse tema, lançando um olhar crítico sobre os projetos de leis que a abordam no período de 2013 a 2023. Nesse sentido, tem-se como problema de pesquisa quais os possíveis avanços e desafios que a licença menstrual apresenta às mulheres no Brasil, e o desdobramento dessa questão sendo vista no objetivo geral de investigar quais são os possíveis avanços e desafios que a licença menstrual, portanto, apresenta às mulheres no Brasil. Para fazer esse artigo, então, ele está fundamentado em alguns preceitos teóricos e que nessa apresentação vou fazer um recorte e vou destacar o que Ferreiro nos aponta frente às defesas e aos obstáculos com relação à licença menstrual. Nesse sentido, Ferreiro defende que a licença menstrual é interpretada por essa medida como um indicador de avanço sociocultural. Os projetos de leis, as leis, elas enfatizam a relevância de reconhecer as particularidades e consideram a proposição como um gesto humanitário, que visa reconhecer o desconforto que muitas mulheres enfrentam ao longo do ciclo menstrual. Porém, há algumas preocupações frente aos impactos negativos. Portanto, alguns críticos argumentam que as licenças menstruais elas poderiam ter impactos negativos nesse sentido, levando os empregadores a preferirem contratar homens em vez de mulheres, resultando em uma possível diminuição na demanda por trabalhadoras em promoção de salários, em relação a salários e promoções. Para fazer a análise de dados, então, a Marina, junto com a minha orientação, ela analisou os 3 projetos de leis que a gente tem no Brasil e, portanto, vou apresentar alguns dos resultados desses projetos. Em linhas gerais, a gente tem 3 projetos de lei no Brasil que propuseram a concessão da licença menstrual.
2 deles elaborados pelo deputado Carlos Bezerra, um em 2016 e outro em 2019. E o mais recente, elaborado pela Jandira Fegali, intitulado Projeto de Lei número 1249 de 2022. Os projetos de lei, eles buscavam incluir na legislação trabalhista a possibilidade de afastamento do trabalho durante o período menstrual, com o primeiro projeto propondo até 3 dias por mês, com compensação de horas não trabalhadas. Os 3 projetos apresentam benefícios, mas também se configuram como possibilidades de terem impactos negativos às mulheres. Nesse sentido, que nós destacamos, então, que é preciso ampliar o debate e promover ações de sensibilização e conscientização frente a essas discussões. Para a apresentação, o recorte, então, vai ser apontar efetivamente quais são os principais benefícios e quais são os impactos negativos identificados a partir desses projetos de leis. Em sentido geral, os benefícios, então, eles estão relacionados ao reconhecimento mais amplo das especificidades e do direito das mulheres, impulsionando uma cultura empresarial que seja mais progressista e com a possibilidade de ter práticas mais equitativas. Porém, tem os impactos negativos, conforme eu vim destacando desde o início da apresentação. E nesse sentido, um deles pode ser a menor contratação das mulheres, e o outro pode ser referente às medidas como a licença menstrual trazerem ou reforçarem alguns estereótipos e tabus relacionados à própria menstruação, resultando em uma maior estigmatização e exclusão social das mulheres. Nesse sentido, concluímos, portanto, que a legislação é uma iniciativa progressista que reconhece as necessidades biológicas únicas das mulheres. Mas é fundamental questionar se essa medida foi pensada de forma abrangente o suficiente para contemplar todas as realidades e as necessidades de todas as mulheres trabalhadoras, desde aquelas que atuam em setores mais operacionais, incluindo as empregadas domésticas e até mesmo aquelas que desempenham suas atividades em regime de home office. Uma crítica pertinente a ser levantada é a possível falta de conscientização das especificidades de diferentes contextos de trabalho, então. A criação menstrual é um passo importante na promoção dos direitos das mulheres no mercado de trabalho. Porém, a sua eficácia depende de uma abordagem inclusiva e sensível às diferentes realidades vivenciadas por diferentes trabalhadoras. E, nesse sentido, o papel das autoridades e das empresas é fundamental para garantir que a licença seja verdadeiramente acessível e benéfica para todas as mulheres, sem exceção. Nesse sentido, concluímos que a legislação pode ser um passo importante frente a um olhar mais humanizado e equitativo às mulheres no mercado de trabalho. Mas é preciso garantir que a licença possa ser desfrutada por todas elas, sem impactos negativos ou minimizando esses impactos negativos. E, nesse sentido, é essencial uma atuação proativa das autoridades responsáveis pela regulamentação e fiscalização da lei. Assim, a contribuição do estudo está em apresentar possíveis benefícios legais às mulheres, ponderando o histórico delas no mercado de trabalho e analisando criticamente a necessidade de mudanças de paradigmas e de olhares das organizações, mas também e principalmente da sociedade. Aqui estão algumas referências que foram utilizadas na própria apresentação e agradeço a atenção. Obrigada, Matheus. Franciele, quer acrescentar algo? Vou fazer diferente, vou acrescentar algo. Ótimo, vamos lá. Tá, então, primeiramente, né, boa tarde oficialmente também a todos e todas. É um prazer estar com a Kelly em outros espaços, assim, né? É uma pessoa que eu admiro muito em termos profissionais, então eu fico muito feliz em estar neste momento. Sei que vamos compartilhar outros. Não, né? Em termos pessoais, não, né? Tudo bem. Não, calma, mas eu sei que vamos compartilhar outros momentos profissionais, né? Mas as questões pessoais também, né? Então, que é uma pessoa que sabe aproveitar bem os momentos da vida. Eu acho que isso é importante em termos do equilíbrio, né? Quando a gente fala, especialmente se a gente pensar na questão das mulheres e de diferentes equilíbrios aí dos pratos que temos que fazer. Então, obrigada também por isso. Eu vou só reforçar um ponto importante, assim, esse é um trabalho, então, da Marina, é um TCC do curso de processos gerenciais, né, que é um curso relativamente mais curto aqui na universidade, mas a Marina sempre teve uma preocupação muito grande em termos de direitos e de garantia de direitos, tá? E aí ela veio com a ideia de analisar, eu
reconheço que eu desconhecia os projetos de lei e que a gente já tinha um histórico nesse sentido. Reforço que são projetos de leis nacionais, então, Kelly, a gente não tem nenhum atenuante ainda sobre isso. Alguns estados, né, têm alguns avanços nesse sentido, mas em termos federais a gente não tem nada disso. Esse trabalho, ele integra, né, um dos projetos que eu coordeno aqui, que tem a ver com diversidade nas organizações e o papel ali das práticas de gestão de pessoas nesse sentido, né, na promoção e na implementação, digamos, de ações que sejam mais equitativas e que, embora a gente encontre avanços em diferentes áreas, a gente ainda tem muito para conseguir avançar e se aprofundar, tá? Então, é um trabalho de conclusão de curso, é um trabalho que integra aí outras ações, e é um trabalho que traz a discussão de possibilidades de resguardar direitos às mulheres de maneira mais equitativa, mas que também, ou que ao mesmo tempo, lança aí um olhar da possibilidade ainda de reforçar estereótipos e estigmatização frente à questão das mulheres. E aí só uma curiosidade, porque também né, foi algo que nos saltou aos olhos, os primeiros projetos de lei federais, eles foram criados por um homem, né? Então, por um deputado chamado Carlos Bezerra. A gente tentou entrar em contato com ele, mas não tivemos nenhum tipo de retorno, porque gostaríamos de saber, né, as inquietações, enfim, né, do porquê que foi ele que fez, inclusive, os 2 projetos de lei. O primeiro deles já não, né, não existe mais, mas o segundo ainda está tramitando em paralelo com outro projeto. Então, é uma coisa a se pensar sobre. Mas eu acho que por hora era isso, assim, só para complementar. Bom, uma das minhas questões você já colocou, né? Aí eu fiquei perguntando qual será a base eleitoral deste político e tudo, então, mas, conjecturas, né? Conjecturas. Mas depois a gente volta, então, e conversa mais, né? Matheus, então vamos ao quarto, né? Ao quarto artigo, fala de suportes organizacionais e aprendizagem de competências digitais de funcionários de um banco público brasileiro. São 4 autores, Francisco, Bruno, Cláudio e Josimar. Me parece que é Bruno que está aqui representando o quarteto. É isso, Bruno? Isso mesmo. Então, tá, jóia. Bruno, prepara aí, deixa o Matheus passar o vídeo e aí a gente volta para escutar seus incrementos. Obrigada. Olá, espero que se encontrem bem. Hoje venho apresentar a vocês o artigo intitulado Suportes Organizacionais e Aprendizagem de Competências Digitais de Funcionário de um Banco Público. Sou Bruno Chaves Corrêa Lima, membro do Programa de Pós-Graduação em Administração e Controladoria Profissional da Universidade Federal do Ceará e fiz esse artigo em parceria com o Francisco Mike Pinto, Cláudio Leopoldino e Josimar Costa. Esse artigo trata de competências digitais tão importantes para a estratégia das organizações do século XXI. E essas competências, elas trazem um aspecto importante para esse estudo sobre a aprendizagem individual, pois trata a aprendizagem individual não como algo abstrato, mas como algo específico. É dado ao respondente a missão de ele dizer o quanto domina e o quanto aplica no trabalho, sobre competências específicas, 9 competências digitais específicas e desejadas no planejamento estratégico do banco. Então, além disso, foi investigado também o nível de suportes organizacionais à aprendizagem percebidos por esses indivíduos, o nível de suportes materiais e psicossociais. Pesquisas anteriores, nacionais e internacionais, têm buscado e têm encontrado relações significativas entre esses suportes e a aprendizagem individual. Esse estudo tem como problema quais as relações entre suportes organizacionais à aprendizagem e aprendizagem de competências digitais em um banco público brasileiro. Dessa forma, o objetivo geral é analisar as relações entre suportes organizacionais à aprendizagem, material e psicossocial, e a aprendizagem individual na etapa de aquisição de competências digitais em uma instituição financeira pública. A aprendizagem individual aqui é tratada como um processo de desenvolvimento por meio da aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes, que se dá, conforme Pereira, Loyola e Godin, em 4 etapas. A etapa de aquisição, retenção, generalização,
e transferência. Essa pesquisa vai dar foco na primeira etapa, a aquisição, e a última, a transferência da aprendizagem para o ambiente de trabalho. Quanto aos suportes organizacionais, serão tratados aqui em duas divisões, duas dimensões, que é o suporte material à aprendizagem e o suporte psicossocial à aprendizagem. Estudos anteriores já buscaram testar essas relações e encontraram relação significativa entre os suportes psicossociais à aprendizagem e a aprendizagem do indivíduo. Entretanto, não tem encontrado relação significativa entre o suporte material oferecido pela organização e a aprendizagem desses indivíduos no ambiente de trabalho. Nesse estudo serão testadas essas relações para novas inferências. Com relação ao método, trata-se de um estudo descritivo, quantitativo e inferencial. Com relação à aprendizagem individual, foi medida em 2 momentos. Primeiro, foi perguntado o nível de domínio das 9 competências, numa escala Likert de 1 a 5 pontos. E em seguida, perguntado o quanto eles aplicam cada uma dessas 9 competências no ambiente de trabalho, também por meio de uma escala Likert de 5 pontos. Já a percepção de suportes à aprendizagem foi medida por meio da ESOAC, escala já desenvolvida e já validada por estudos anteriores, que tem 6 pontos, sendo 6 itens, sendo eles 3 referentes ao suporte material e 3 referentes ao suporte psicossocial. Foram 201 funcionários que responderam os questionários e em seguida foram feitos testes de confiabilidade da escala já validada, assim como o teste de médias para comparabilidade, comparações e teste de correlação de Spearman e teste de regressão multinível para testar as ações. No primeiro momento foi apresentado aqui que as 9 competências têm sido aprendidas num nível significativo segundo os respondentes. Todas as médias apresentaram níveis significativamente acima do ponto central da escala, o que significa dizer que eles têm aprendido sobre essas competências digitais desejadas. Também foi medido o nível de aplicação dessas competências. E a resposta foi que também tem, tanto em média quanto nas 9 competências, aplicado no ambiente de trabalho essas competências aprendidas. Ou seja, o resultado aqui, de modo geral, é que os indivíduos não têm reservas em aplicar no trabalho aquilo que aprendem. Um bom resultado diagnóstico para o banco que tenha se esforçado para desenvolver essas competências. 2 delas entraram no caráter aqui de exceção, que deu diferença significativa entre domínio e aplicação. Uma foi com relação a incentivar a equipe a inovar, sendo receptiva a novas e diferentes formas de pensar. Indivíduos afirmaram que aprenderam mais do que aplicam no ambiente de trabalho. E, curiosamente, uma competência ocorreu ao contrário. Indivíduos afirmaram que aplicam mais do que aprenderam sobre ela, que é operacionalizar as metodologias digitais utilizando as ferramentas da universidade corporativa. No segundo momento, foi medido também os suportes, o nível de suportes percebidos. E foram percebidos que tanto suportes materiais como suportes psicossociais também foram aprendidos em níveis significativos acima do ponto central da escala. No terceiro momento, foi feito o teste de correlação dos suportes materiais e psicossociais com cada uma das 9 competências desejadas. E os resultados foram bem interessantes. Todas as competências apresentaram relações significativas, tanto com suportes materiais quanto com suportes psicossociais. 8 delas com intensidade moderada e somente uma, a competência 4, com intensidade mais fraca. A competência é incentivar a equipe a inovar, sendo receptiva a novas diferentes formas de pensar. Contudo, repetindo, todas as 9 competências apresentadas com correlação significativa, tanto suportes materiais quanto com psicossociais. E o último teste foi a análise de regressão múltipla, com as dimensões de materiais e psicossociais como variáveis independentes e a aquisição das competências digitais como variável dependente. O resultado foi que ambos os suportes apresentaram relação significativa com a aquisição de competências digitais. E, curiosamente, suportes materiais num nível maior, no nível moderado. Já suportes psicossociais apresentou relação com nível mais fraco, porém também significativo. Os resultados, de alguma maneira,
incrementam os resultados, as inferências de estudos anteriores, primeiramente com uma novidade, que é a relação significativa entre suporte material e aprendizagem individual, inclusive em nível moderado. E os resultados também confirmam os resultados de estudos anteriores, apontando aqui uma relação significativa do suporte psicossocial à aprendizagem com a aprendizagem individual. Portanto, tem-se que, quanto mais a instituição oferta suporte material e suporte psicossocial para que esse indivíduo aprenda, mais ele aprende competências digitais no ambiente de trabalho. Essa pesquisa traz contribuições, primeiramente por trazer competências específicas para analisar a aprendizagem individual. Em segundo momento, relações e contribuições práticas, no sentido de perceber que o banco está ofertando suportes, estão sendo percebidos e as competências estão sendo aprendidas e estão sendo aplicadas no dia a dia de trabalho, e as relações novas que foram encontradas, já mencionadas aqui. Obrigado. Obrigada, Bruno. Quer acrescentar alguma coisa? Só uma pequena correção, que às vezes a gente vai escutando e não percebe. Que eu falei que suportes foram aprendidos, na verdade, suportes foram percebidos, né? Suportes são ofertados pela organização e percebidos pelos funcionários. No mais, foi isso mesmo. Tá, joia. Bruno, só me rememora, porque passou muito rapidinho, se é fruto de que trabalho? Dissertação? Fruto de uma dissertação de mestrado profissional, do meu orientando, que é o primeiro autor, Francisco Mike, e eu fui orientador dele. Dissertação de mestrado profissional. Isso, profissional. Ok. Bom saber disso, mas vamos lá. Vamos saber disso, porque tem um detalhe lá nas conclusões que eu falei, gente, eles têm tantas informações, contribuições pragmáticas para essa organização e tudo. Então, vou voltar nisso. Bom, ótimo. Gente, eu fiz as minhas anotações, porque eu sou old school, tem 500 mil papel aqui, mas eu vou me organizar, me aguarde. A Fran fica rindo, né? A gente sabe viver a vida, né, Fran? Tem uma faculdade aqui que a gente dirige, escreve uns artigos de vez em quando, agora, viajar e beber vinho, eu sei, isso aí eu sei. Mas vamos lá, que nós vamos conversar aqui agora. Júlio e professora Gisela Demos, vocês me perdoem, mas eu vou ser mais breve, porque ontem a gente já fez, né, tivemos uma conversa bem mais longa. Mas eu acho importante, porque eu acredito, na minha ingenuidade acadêmica, que todos aqui leram todos os textos, né? Perceberam algumas conexões e tudo. Então, né? Por gentileza, aguardo as falas de vocês também nos comentários dos colegas. Normalmente é isso que eu espero quando eu vou para um congresso, né? Aliás, eu tenho tido no último Enampad, eu tenho feito algumas reflexões, se é isso mesmo que a gente tem que fazer. Porque eu acho que a Cristina Ubeda estava nessa sala, e Lana estava lá também, que eu fiz essa reflexão sobre, né, será que a gente tem que dar esses feedbacks mesmo nos congressos, que eu vejo tantas pessoas assim, parece que só quer receber aplausos, né? Mas, enfim, acho que o propósito é outro, e provavelmente eu vou continuar na minha linha de ler, de pensar em possibilidades, de dar algumas contribuições e tudo e tal. Então, por favor, ajustem, né, o ouvido para esse tom contributivo. É isso que eu queria conversar com vocês. Bom, no artigo do Júlio, ontem eu falei sobre aquela questão da importância do prazo. Tivemos uma pandemia no meio do caminho tinha uma pandemia, isso é importante. Tivemos também muitos artigos que a origem nos causa certo espanto, tipo assim, a maior parte vem da Malásia, até agora eu não engoli esse negócio da Malásia, Coreia do Sul e Gana. Então, quer dizer, como é que pode, né? Como é que é isso? Conversamos sobre isso também, né? Teve um determinado momento que eu falei, olha, vocês citaram os artigos, dentre esses que vocês pesquisaram, os 27, né? Vocês citaram os mais citados, mas seria interessante também colocar uma outra tabela, falando quais que eles citam
quais são os mais citados pelos 27, para a gente tentar entender onde é que estão, quais são os trabalhos considerados clássicos lá fora, ou por esse conjunto dos 27 mais, né? Falei também da questão de confiança versus ética, acho que isso aí é significativo. Falei também sobre o descritor, né, de servidores públicos, que tinham lá, que não sei se poderia também ser utilizado, e se também poderia trazer outros resultados, né? Tinha um descritor que poderia ser incrementado e talvez trouxesse mais um ou outro artigo, não sei lá quantos. E, por fim, nas conclusões, né, eu falei com o Júlio que, de repente, poderia estar organizando as limitações, as contribuições do estudo dele, tudo e tal. E que eu achava, aí já começa, né, eu falando aqui, né, no conforto da minha sala, né, mas que eu acho que seria muito importante ele trazer também a produção brasileira nesses anos e ver se as agendas são as mesmas, se os temas correlatos são os mesmos, se tem autores que estão sendo citados e tudo e tal, porque, como faz parte é uma parte da tese de doutoramento do Júlio, sob a orientação da professora Gisela, eu acho que seria interessante, se ele vai fazer uma pesquisa no Brasil, ter essas referências de fora, claro, oxigenam, trazem outros elementos à baila, mas, né, para efeito da análise de dados dele, seria muito importante ele trazer, né, o referencial sobre essas questões, né, das práticas de gestão e tudo na coisa pública no Brasil. E eu acho que a gente tem uma produção bem legal, um dos melhores periódicos que a gente tem, né? Periódicos, eu estou falando melhores periódicos, estou considerando A1, A2, A3, aí tem que fazer a peneira lá no SPEL ou no Cielo, onde vocês acharem que é mais interessante. Usualmente, aqui no Núcleo, a gente tem utilizado o SPEL, que é a base, né, eu ia falar do evento vizinho, né, porque agora nas redes sociais eles colocam assim, porque a rede vizinha, então tem um evento vizinho, que é promovido por uma associação vizinha, então lá tem, né, o SPEL, ele condensa tudo isso. Então, talvez fosse uma boa base para trazer aí, mesmo pensando também numa publicação, né? Essa comparação, acho que ia dar uma proposição também, né, para além da revisão bibliográfica, né, dessa revisão, mas também uma proposição, né, de categorias de análise, de conexões temáticas e tudo e tal. Eu acho que o modelo uma proposição de um modelo de categorias já podem também auxiliar, inclusive, na própria tese, né? Então, eu acho que foram esses os principais pontos que eu tinha colocado, né? Bom, com relação ao segundo texto, que fala das competências gerenciais, esse texto, Beatriz e Cristina, né? Esse texto me lembrou tanto umas pesquisas que a gente fez, usando o aporte do Quinn, usando o modelo do Quinn, usando um questionário que foi aplicado, que a gente pegou de base e começamos a aplicar. Então, a gente fez uma série de publicações aí no início deste século. Ai, que horror! Meu Deus do céu, eu fiquei deprimida, vou embora agora. Mas a gente fez algumas publicações, eu orientei algumas dissertações, onde a gente fazia, assim, tentava mapear as competências gerenciais de certos públicos. Na época, eu tinha um projeto grande no campo da saúde, e a gente acabou trabalhando muito com o pessoal da enfermagem, porque, ao fim e ao cabo, é o pessoal da enfermagem que faz a gestão ali da coisa. Apesar de, no curso deles, eles darem pouca ênfase em termos de disciplinas, mas, né, eles são muito mais da gestão do que da assistência. Enfermeiro no nosso país não funciona bem, ele manda o técnico funcionar, né? Não entrega lá o remedinho, mas ele está lá coordenando tudo. Então, usualmente, assim, o que é bem diferente de outros países. Então, uma das dúvidas que me ocorreu, no caso de vocês,
foi justamente como é que foi feita essa pergunta, né? Porque me parece que vocês perguntaram assim, qual que é a importância disso? Quando eu pergunto qual que é a importância, eu estou perguntando assim, olha, né, teoricamente, o quão importante é isso aqui? Prescritivamente, o quão importante seria? E isso é muito diferente de falar de mapeamento. Mapeamento é o que você faz. Então, existe uma coisa que é a prescrição e a outra que é a realidade, que passa muito pelo texto do Bruno, onde eles têm ali, ó, aprendizagem, adquiriu e aplicou? Sim ou não? Aí o Bruno, sorrateiramente, né? Ele lá e se orientando, e a turma ali, né? O pessoal da equipe. De um modo geral, o que eu quero saber, Bruno, daqui a pouco, é naquelas que deu significativa, aquilo ali é uma potência de informação para a gestão. Como é mestrado profissional, imagino que lá nas considerações finais, se não do artigo, mas talvez do relatório final, mas não vou me antecipar, porque a minha cabeça está ebulindo. Então, mas vou voltar aqui, viu, Beatriz e Cristina? Então, eu acho que existe uma diferença nisso aí. E que é uma diferença muito importante. Uma coisa, quando eu pergunto a importância, é diferente do mapeamento. Então, talvez a gente precise fazer, talvez seja recomendável, aí você, Beatriz, vê com a Cristina Ubeda, que é ela que manda aqui, que ela é orientadora. Mas, talvez seja necessário, para uma publicação mais permanente, em periódico, uma coisa assim, talvez seja interessante rever as palavras. Rever as palavras. Vocês têm um ouro aqui já na mão. Dá uma outra polida aqui, porque às vezes é nessas palavras que os pareceristas vão pegar. Né? E aí a gente vai ficar de saia, calça justa, enfim. É isso. Kelly. Oi. Desculpa, eu estou procurando levantar a mão aqui, mas não achei. Posso só fazer um comentário? Por favor. Obrigada pelas considerações. Eu estava esperando a gente. Eu sei, mas eu só queria falar uma coisinha. O mestrado profissional da Beatriz, o mestrado dela é profissional também, né? E aí toda a questão do fazer este trabalho, né, Beatriz? Você também pode me complementar aqui. Ela queria trazer essa contribuição para a FATEC, que é onde ela trabalha. E lá eles não têm absolutamente nada da gestão de competências, que é o caso da maior parte de instituições públicas, né? E aí, essa questão do mapeamento, essa questão do levantamento, né? A gente acessou todos os seus textos, e tem citação de Paiva na dissertação, a gente fez esse levantamento, né? Bem profundo mesmo, e a Lana está aqui também, a Lana também ajudou a gente, porque ela participou da banca, tanto da qualificação quanto da defesa, e a gente foi buscar essas competências. E aí, o que acontece? Tem uma questão importante também, que lá na instituição, eles não têm nem a clareza da competência. Então, a gente trabalhou isso e a gente tinha um outro limitante, que é o tamanho da amostra que a gente tinha. Então, a gente fez algumas escolhas, assim, de realmente pensar no que fosse mais aplicado para que a gente pudesse aprofundar de maneira, né? E aí a gente também ficou nesse dilema, como que a gente vai levantar quantitativamente se o que a gente quer mais é o qualitativo? Então, é por isso que a gente pensou em levantar de múltiplas formas mesmo e juntar para ver quais eram as ideias nas perspectivas diferentes da empresa, no caso da instituição pública, que é a FATEC. E aí, a nossa ideia realmente não era fazer o mapeamento. Então, eu concordo plenamente com a questão do ajuste do mapeamento, porque o que a gente quer levantar mesmo era a importância, para que a gente pudesse, de fato, verificar a vivência desse gestor. Então, essa questão da quantidade de respondentes e tudo, né, dos participantes, eu ia falar disso também um pouquinho depois, e associar isso a uma questão que eu acho que é muito importante, que é que vocês aplicaram para diretores, para pessoas que exercem função gerencial nessa organização. Ora, pessoal que está nesses cargos, e hoje eu sei isso com mais clareza ainda,
eles têm os seus interesses, eles têm os seus vieses. Isso fica muito claro numa literatura que fala de gerência e gerentes, tem uma disciplina que a gente dá desde o doutorado, mestrado, graduação, e que a gente fala dessas, né, do quão complicada é essa posição, do quão paradoxal é essa posição, porque tem que fazer, depende do trabalho do outro, prestar conta para não sei quem. Então, função gerencial, quem exerce a função gerencial acaba tendo um local privilegiado na cena organizacional, mas, ao mesmo tempo, muito complicado de lidar. Então, eu acho que fazer esse aparte, não sei se na introdução, talvez, né, porque ali já fala né, eu acho que seria interessante você já colocar alguma coisa, Beatriz, porque os seus participantes, a resposta deles segue, né, vamos dizer assim, se alinha ao que eles estão tentando, ou pensando, ou falando que é necessário fazer. Né? Por quê? Porque, aliás, isso fica claro, tem 2 literaturas de função gerencial que eu adoro. Um chama Novos Gerentes, da Linda Hill, é um livro esgotado, mas se quiser, temos aqui. E outro é o do Mike Reed, que chama Sociologia da Gestão. Nesse Sociologia da Gestão, aliás, em ambos, vai se falar desses paradoxos, das dificuldades e tudo. Então, são 2 literaturas que nessa disciplina são obrigatórias e que vão trazer para a gente essa complexidade. Porque a gente não pode esquecer disso quando você está falando aqui dessa importância das competências gerenciais para os gestores. É eles que estão falando do próprio umbigo. E eles não estão falando isso aleatoriamente, eles não estão falando de um lugar neutro, porque eles não são politicamente neutros ali. E isso independe se a sua pesquisa é quali, quant, episteme, sei lá qual. É algo que tem que se considerar. Por quê? Porque o seu público ele tem interesses a defender. Né? Ele vai falar que não é importante, ele não vai dar uma nota alta lá, assinalar uma nota alta lá, um índice alto, só se ele for doido. Então, eu acho que existem algumas coisas aqui no meandro aqui do seu trabalho, que mesmo que seja a princípio, a gente começa a bater no olho nas coisas quantitativas, mas isso aqui já diz muito. Por quê? Porque o nosso olhar é quant, o nosso olhar é quali, isso é uma separação pedagógica da realidade. Então, uma confabulação, né? Mas, enfim, eu ia falar que eu li isso, inclusive, num livro que pode estar aqui muito bem representado pela professora Gisela Demo, porque as coisas, né? Pedro Demo já falava isso com a gente. Então, temos que prestar atenção nessas coisas. Não podemos esquecer os patrasmente aí, não, porque é fundamental. Então, na hora que a gente bate um olho quali nesses dados aqui, essa tabela 3, ela é riquíssima. Se você ainda pensar né, que vocês acrescentaram aqui, para além do modelo do Quinn, vocês trazem algumas outras questões, né? Ali né, das contribuições ali de Freitas e da Catarina Odélios, tem outras coisas aqui. Agora, honestamente, se você parear os 2 modelos, com todo respeito, se vocês parearem os modelos, vocês vão ver que esses 4 itens que estão colocados aqui, eles são contemplados dentro das competências e dos papéis e dos modelos gerenciais do Quinn. Eles estão ali. Então, talvez seria importante cruzar as teorias e falar assim, olha, orientação para ética e integridade no trabalho tem algo aqui, dentro dos 4 modelos, né? Dentro dos 12 papéis, são 12? Não, são 8, né? Dentro de cada uma das 3 competências para executar cada papel dentro de um determinado modelo. Então, tem coisas muito, muito interessantes aqui. Formalmente, acho que é importante colocar a escolha da FATEC, né? Para além da Beatriz trabalhar lá, é uma instituição de ensino. Educação, gente. Tem uma importância social aqui fundamental, que precisa também estar lá na justificativa e tudo e tal.
né? E é importante dizer por que foi essa a instituição, por que foram os gestores os escolhidos. É importante justificar isso lá na metodologia ou talvez nas justificativas, né? Se couber na introdução, enfim, isso. Uma coisa que eu senti falta é que vocês fizeram, né, uma triangulação, qual e quant. Vocês fizeram uma triangulação, isso não está lá no resumo que vocês apresentaram. Isso é muito legal. Não é usual fazer triangulação de métodos, de dados, de pesquisador, de teoria. São os 4 tipos de triangulação que o Collins e Russell colocam lá no livro dele. Inclusive, página 81, 81, 82, uma dessas. Aí, isso é muito legal, isso é um diferencial. Né? A quant pode vir ali, né, trazendo essas informações peculiares, mas a quali complementa. Então, é muito importante isso que vocês trouxeram. Tem que estar lá no resumo. No texto, vocês colocaram no resumo, não está, não. Tem algumas informações que vocês colocam na metodologia do caso, né, que eu acho que poderia ser a primeira parte da apresentação de dados de vocês. Vocês fizeram um levantamento documental para isso. Então, acho que assim, olha, o caso é esse, e aí vocês já trazem ali quem são aqueles gerentes, quem são aqueles diretores, quantos né, representam do total de diretores. Você já coloca ali como é que é o caso, apresenta o caso per si, inclusive porque isso é fundamental para a gente justificar a utilização do IN, porque ele é um caso típico ortodoxo do IN. Você falar assim, eu quero escutar os diretores, opa, pode ser que alguém vai te falar que não é, que era melhor usar outro autor. Então, vamos pensar também que esse é substancial. Esse caso está ali, né, descrito e tudo. Eu sei, gente, que 16 páginas, triste, né? Ontem a gente já fez esse muro da lamentação, nas 16 páginas do CMA, mas é isso que tem aí na nossa fila do pão. Então, mas é importante colocar isso também. Detalhar um pouco mais as escalas, né, como que elas foram concebidas, né, e tudo, acho que isso é importante, muito importante também, né? E nas suas considerações finais, aqui neste texto, fiquei curiosa agora, né? Eu acho que elas ficaram um pouco repetitivas com o que estava lá atrás, e faltou Beatriz aqui. Beatriz, que inclusive está lá dentro, né? E que poderia falar assim, olha, para além das políticas, para além desse negócio, o que acontece lá dentro? Né? E se colocar mais. Né? Afinal de contas, como é que é esse negócio dessas competências gerenciais na visão dos gerentes? Aí talvez coubesse esses comentários acerca dos próprios diretores e etc. Né? E trazer ali as contribuições, tem contribuições teóricas, claro, um tema, né, que está na pauta, não é sempre que a gente vê, inclusive há uns anos, bons anos atrás, lá para os idos talvez de 2008, 2009, no congresso da ANPAD de Administração Pública, se não me falha a memória, um artigo premiado foi o que falava de competência gerencial. Inclusive feito com o nível estratégico de instituições de ensino federais, universidades federais em Minas Gerais. Minas Gerais é o estado que tem mais federal, né? Você sabe. Aí o Ângelo, que inclusive foi meu colega de doutorado, grandíssimo amigo, o Ângelo, ele fez a pesquisa dele sobre questões de identidade, toda a quali e tal. Passou um tempo, ele fez uma outra leitura, né? Se embebeu de outros referenciais e voltou e fez um artigo muito bacana sobre essa questão de competência, e o dele foi premiado. Ainda gozei a cara dele. Falei, cara, você é premiado, pode tratar do meu assunto, isso não está certo e tudo, né? E aí ele riu, aquela velha brincadeira, se eu fui premiado, tem alguma coisa errada nesse evento, né? Mas, enfim. Então, tem alguma coisa a ver com isso. Eu não lembro se eu vi o texto do Ângelo Brigato Estera aqui, mas pode trazer insumos para vocês. Tá? A tese dele foi defendida aqui no CPAD também, mas a tese é sobre identidade, é outra coisa. Esse artigo é que ele foi para outro canto. As considerações que eu acho mais significativas foram essas, e também
só fechando a questão da bibliografia internacional, que a gente tem que ficar de olho nisso, para efeito das publicações mais permanentes, entenda-se, periódicos, né? Bom, dito isso, eu estou tentando correr, porque eu quero escutar vocês também, daqui a pouco chega me orientando aqui, gente, hoje está frenético o negócio aqui. Bom, o terceiro artigo da Fran e da Marina, né? Eu achei muito interessante, eu acho que vocês começam uma discussão que ela é muito sensível, né? Nós não podemos deixar ela virar aquilo que alguns chamam de mimimi, nós temos que tomar muito cuidado nessas militâncias, né? E eu vi que vocês ficaram, né? O artigo foi centrado em analisar, né, formalmente como que essas coisas estão caminhando. Então, achei muito interessante o cuidado com a legislação e tudo, trazer à tona essas questões e tal. Mas eu acho que a introdução poderia estar um pouco melhor, a problematização, na hora que a gente lê aqui, cadê o problema? Segundo parágrafo, já tem a pergunta para o gente, peraí, nem fui preparada para isso, socorro! Me faltou fôlego, não consegui correr com essas meninas, ver se pode, né? Então, assim, eu acho que a introdução, para dar aquela introduzida legal, ela tem que ser mais, né, trabalhada, trazer aí essa coisa, né, talvez pincelar as questões de gênero, a mudança na concepção, né, na visão de mulher e de mulher no campo de trabalho, talvez lá atrás, por que as mulheres se inseriram no trabalho, principalmente no pós-guerra, nos países desenvolvidos, e aqui quando? Então, acho que tem uma coisa aí. E, inclusive, na hora que eu comecei a pensar nesse sentido, Fran, eu fiquei assim, nossa, e a literatura lá fora? E a legislação lá fora? Será que a gente fazer um comparativo dessas legislações pode ser um trabalho muito, muito lindo? O seu trabalho seja isso. O trabalho de vocês, ele fecha abrindo, como eu gosto, né? Não tem nada de dogma ali, mas fecha abrindo para isso. E talvez, né, trazer, até nessa problematização pode ficar legal também, Fran, trazer algumas coisas de notícias de grande circulação, coisas que estão aí nas revistas de negócios, sites de negócios, redes sociais e tudo, falar assim, olha, essa é uma questão que está sendo discutida. Essa é uma questão que, às vezes, nos falta um repertório em termos de arcabouço conceitual, mas que aqui nós estamos começando esse negócio. Então, acho que tem um pioneirismo, tem uma coisa muito bacana, e que talvez alguns exemplos de discussões ou de, né, podem ser bem interessantes. Inclusive, se vocês me permitem, eu fiquei pensando de numa segunda leitura né, desse artigo da legislação, não sei o quê, vocês montarem um estudo de caso. Sabe, aqueles casos de ensino e tudo, seria muito interessante, muito precursor para a gente poder trabalhar nos diversos níveis de ensino, graduação e pós e tudo, essas questões que se colocam hoje. Porque vamos e venhamos, as questões de gênero, gente, conceitualmente, elas estão dadas. O que a gente traz? A gente traz os absurdos que continuam acontecendo aí fora. Né? As questões que envolvem, inclusive, as relações de poder, claro, mas as questões que envolvem violências de toda ordem. Porque gente, toda hora tem uma novidade. Eu fico impressionada em como que o mercado, e aí leia-se as pessoas que estão lá, são capazes de inventar mais moda para discriminar, né, as diferenças e para tratar violentamente certos grupos. Então, por isso que a gente não para de falar, porque não resolveu lá. Não esqueça do Arimatea, lá da Federal do Rio Grande do Norte, a gente começando uma discussão e falou, gente, por que a gente ainda não parou de conversar sobre qualidade de vida, sobre estresse, sobre essas coisas? Por que, pai? Nós estamos aqui no evento vizinho discutindo isso ainda. Por um motivo muito simples, não se resolveu. Essa questão aqui, Fran, então, minha filha, é uma questão complicadíssima. Delicadíssima, ainda mais quando lá no final vocês colocam, olha, ainda tem a questão, né, de mulheres trans, não binárias, como é que vai trabalhar isso? Enfim, eu não sei, gente, até hoje também eu não sei como é que homem e mulher procria, porque eu acho que são dois bichos tão diferentes, eu
não sei como é que junta e procria, honestamente, porque são corpos diferentes, hormônios diferentes, definitivamente. E aí, rapazes, né, Júlio, Matheus e Bruno, que estão aqui na sala com a gente, não tem jeito de eu não falar do meu local de fala. Não tem jeito, gente. Enfim, difícil demais a vida, tá? Da mulher. Mas vamos lá. Mas essa é uma discussão que vocês podem e devem, portanto, já que estão levantando essa lebre, se tornarem as referências. Por favor, né? Então, mas essa associação com a literatura lá fora, com não sei o que lá de fora, trazer a legislação, os cases que já tem lá, eu acho que ela dá um salto. Pensa nisso, conversa com a sua orientanda, tá bom? E o quarto, gente, meu Deus do céu. E o quarto, que é o trabalho, né, que o Bruno nos trouxe, eu achei um trabalho muito interessante, considerando que é mestrado profissional, vocês trazem aqui, né, três temas, né, que tem a coisa do suporte para lá e para cá, tem a coisa da aprendizagem, adquiriu e aplicou, e tem a coisa das competências, e são competências digitais. Então, quer dizer, tem que ter fôlego para isso, né? De cara, já informo que tem algumas informações aqui na introdução, que você poderia ter economizado umas linhas, porque você repete ela lá na metodologia. Talvez esse último parágrafo aqui fosse, né, em vez de você falar de quantos que já foram, do público, do banco público e tal, talvez fosse mais interessante você justificar. Por exemplo, por que banco? Tem uns textos da Carmen Grice, Federal do Rio Grande do Sul, que ela fala desse trabalho não material, e em vários deles, as pesquisas que ela e o núcleo dela e os orientadores, né, os orientandos dela fizeram, foram em bancos. E ali tem um repertório, entra lá no site da Associação Vizinha, ali tem um repertório. Se você procurar por Grice, que é um nome diferente, você já vai levantar um tanto desses artigos, tanto lá quanto no SPEL e etc. E aí você vai ver o quanto que banco é um trem diferente. E neste Qual o nome país, da autora? Grice, Carmen Grice, Grisci. Aposentou-se aí, tem pouco tempo. Carmen frequentava esses espaços junto com a gente. Eu acho que dos últimos 2 eu não a vi, uma pena. Ok? Então, olha lá, porque para justificar banco, coisas mais recentes, é isso. Banco neste país. Já viu banqueiro reclamar nesse país? Melhor sistema bancário mais evoluído tecnologicamente do mundo. O resto do mundo você vai fazer. O resto do mundo existe Pix, gente. Não é à toa. Então, acho que né, ali para frente, coisa do banco. O banco é um tipo de organização muito peculiar. Né? Bom, aí, dito isso, fomos para a fundamentação teórica, e aqui eu senti um descompasso, Bruno. Eu não sei no trabalho completo lá do Francisco, né? Mas aqui há um descompasso entre os construtos. O último construto de competência digital, vocês gastam mais tempo com ele. Talvez fosse o caso de dar uma balanceada aí. Né? Ainda mais porque lá na apresentação de dados, vocês balancearam muito bem. Então, você tem que ter bala na agulha para tirar lá na análise de dados, tá? Senti falta também aqui de referências internacionais nessa sua, né, de estrangeiros aqui, recentes, né? Pensa nisso, porque temos aqui que estão citados, junto com outros, a gente não sabe exatamente o que o cara escreveu. Então, vamos pensar sobre isso também. E na hora que eu estava lendo sobre competências digitais, eu falei, nossa, aí sabe quando você dá aquele good times? Foi assim, aquela coisa, né, de músicas antigas. Aí, eu me lembrei de uns textos e umas orientações do José Ricardo Costa Mendonça, da Federal de Pernambuco. Lá o mundo eram trevas e rolou um negócio de ProADM nesse país, uns financiamentos imensos da CAPES. E a gente entrou num ProADM, José Ricardo Costa Mendonça era o coordenador do nosso.
Tinha, assim, uma meia dúzia de uns 10 projetos que foram contemplados no Brasil. E o nosso projeto, modesto completamente a fava, foi o que mais produtos trouxe à baila. E uma das coisas que nos interessavam, aquela época, nem pandemia não tinha tido, gente. Aquela época foi muito importante, inclusive, para eu destravar alguns preconceitos que eu tinha com relação à educação à distância. Falei, vou entrar nesse trem até para eu saber mais, que vai ver que eu estou sabendo errado. E foi muito legal, muito legal. E aí, hoje, quando eu vejo a discussão de competências digitais, de não sei o que, eu fico assim, gente, como é que a gente pensava aquilo lá atrás? Tem um texto que eu acho que ele não foi publicado no país, ele foi publicado num congresso que eu e o Ricardo despencamos lá em Macau. Meu Deus do céu, gente, o pior jet lag da minha história. E aí, e foi um texto de 2012, esse texto não foi publicado, eu acho que em nenhum periódico aqui, mas tem dissertações e teses, se não me falha, a tese da Milka, que é a nossa, né, que coordena aqui outro tema aqui, né, aqui no SEMEAD, a Milka, o nome da Milka é Milka Tata Barbosa. É isso? Acho que sim, ela colocou, tem não. Enfim, Milka não vai ser um nome comum, M-I-L-K-A, enfim. Na tese da Milka, ela já traz algumas coisas. E algumas coisas que ela publicou junto com a Fernanda... Gente, me ajuda, que eu estou ficando velha, esquecendo os trem. É Covid, viu, gente? Depois de 2 Covid, acabou minha memória. Fernanda Roda, Cassundé. Junto com a Fernanda Cassundé, que está lá atualmente na Federal de Pernambuco também, junto com a Fernanda Roda Cassundé, tem... Não sei se esse Cassundé ainda continua no nome dela, é uma coisa que eu tenho que procurar saber. Ou não, né? Não sei. Enfim, a Fernanda Roda, ela também, as duas têm vários textos, a gente fez coisas depois, inclusive eu participei de alguns também, com as competências digitais. Era uma discussão bem lá atrás, montamos modelo, ficou bem bacana. Ficou bem bacana. Depois você olha lá se vale a pena. Alguma coisa nesse sentido. E uma coisa que eu senti falta, senhor Bruno, foi das suas figurinhas ilustrativas que o senhor colocou na sua apresentação, mas não colocou no texto. Eu acho que as figuras, elas são um modo de passar as informações que podem ser muito importantes para as pessoas que são visuais. Tipo, eu também sou assim. Então, eu acho que aquelas figuras que estavam aqui na minha lista, cadê a figura do modelo? Cadê a figura com os resultados? Aí você pega e esfrega na cara do grupo aqui, da sessão aqui, mas não colocou lá, pode ser interessante colocar lá. E vou falar só mais 2 coisas que eu acho que são importantíssimas. Uma está no texto, outra são os meus devaneios, que é o seguinte. Tabela 1. Você foi lá, você mostrou isso, inclusive, eu falei, gente, ele ainda falou aqui. Você coloca lá as médias gerais. Olha, não tem uma diferença significativa, o que nos leva a crer que o que eles estão adquirindo, eles estão aplicando. Por quê? Porque a média está mais para cima do que para baixo. Está mais perto do limite superior do que do limite inferior. Ok. Mas, se você considerar que as escalas variavam de 1 a 5, e você tem médias aqui em torno de 3,5, 1, né? Mais 2,5, 3,5, mais 2,5, 5. Você está ali no meio. Não é elevado. Eu poderia te questionar, por exemplo, se não é justamente o contrário. Não estão adquirindo nem aplicando. Terrível essa professora. Mas eu fiquei matutando esses trem e fiquei pensando, gente, as informações importantes que eles têm aqui, né, teve 2 em especial que deu uma diferença significativa. E aí? O que vai fazer com essa informação? Vou te dar um exemplo. Há um tempo atrás, a gente estava preocupado com esse negócio de competências aqui nos cursos de graduação. Aí, o que a gente saiu fazendo aqui? A gente foi nos cursos aí, pegamos as diretrizes curriculares do curso, colocamos assim, olha, o que vocês acham que é importante e o que efetivamente vocês fazem? Prescrito e o descrito. Real, mentira, ideal e real. E fizemos isso. Teve um curso nosso aqui
que a gente fez uma primeira rodada, acho que lá 2013, por aí. Depois passou uns 2, 3 anos, a gente fez outra rodada no mesmo curso, perguntando para os alunos e para os professores. Quando a gente chegou na segunda rodada, tinham algumas percepções que não tinham diferença significativa, que a gente apresentou lá atrás e que não tinha. No dia que eu fui lá no colegiado apresentar para o pessoal lá do curso, eu falei, gente, eu não consegui entender por que aqui está... na coleta anterior, porque a gente aplicou o teste estatístico para saber se tinha diferença significativa. Por que na coleta anterior havia um degrau entre real e ideal? As pessoas achavam que tinha que entregar mais, né? Mas não entregava. E por que a mesma coisa que a gente perguntou aqui agora não deu essa diferença significativa? E na hora que a gente coloca os dois, né, para conversar, ideal com ideal e real com real, também a gente notou diferença. Aí a gente notou diferenças significativas. E aí a coordenadora veio e falou assim, Kelly, quando a gente, né, ela entrou no primeiro artigo, ela entrou. Quando a gente publicou o primeiro artigo, eu notei esses gaps e fui procurar saber que disciplinas que estavam no nossa grade para fazer isso, para fazer aquilo, tal. E aí eu chamei o diretor da faculdade tal, que era o responsável pela designação dessa disciplina, tinha uma lá que era de direito, chamou o pessoal do direito e falou, olha, nós estamos precisando melhorar isso aqui. Está prescrito assim, mas a gente está formando pouco. Qual que os alunos falaram? E aí passam-se alguns anos, ela ficou maravilhosa, falou, Kelly de Deus, deu certo. As mudanças que a gente fez na grade, em função disso aí, que vocês trouxeram, deu certo. Os alunos estão achando que estão saindo daqui sabendo mais, sendo mais competente, aplicando mais. Olha que maravilhoso. Entendeu? Então, Bruno Chaves, por que eu acho que ali tem um lugar? Ali, naqueles 2 itens, tem algo muito precioso. Que a gente poderia contribuir pragmaticamente, mas não é falar assim, tem que melhorar como? Se o fulano trabalha no banco, ele sabe melhor do que a gente das possibilidades de que pode ser feito pragmaticamente lá para melhorar. Porque eu adoro tem umas sugestões assim, que é assim, melhorar a comunicação. Quê? Coisa etérea, gente. É mestrado profissional. Se fosse aqui no nosso acadêmico, melhorar a comunicação estava bom. Né? Porque no mestrado profissional tem que entregar outras coisas. E, por fim, Bruno, socorro, eu fiquei me perguntando, Bruno, por que não? Por que eles não fizeram um modelo integrando tudo? Se você pegar o texto de Bruna Stam, que aqui está presente, orientado pela professora Gisela, que também está aqui presente, que foi na Sapiens de ontem, você vai ver lá que ela testa de A para B, para ver a força dessa relação. Tudo bem que ela foi mais para o âmbito de possível causalidade. Ok. Você foi aqui nas correlações. Ok. Mas, você tem os dados na mão. E você tem uma amostra bacana, mais de 200. Não é 300, mas é mais de 200, gente. Socorro. Ok. Então, e aí depois ela fala assim, olha, mas na hora que eu integro tudo, para saber se esse outro lance aqui está mediano, era liderança, práticas de gestão e qualidade de vida no teletrabalho, não era isso? Aí, na hora que ela cruza, ela percebe que tem relações aqui que são muito mais fortes, ou seja, na hora que eu começo a ver a realidade como ela é, considerando as várias coisas que acontecem tudo ao mesmo tempo agora, muda a minha perspectiva, mudam as forças da relação. Isso é muito importante para a gestão, para eu saber se eu vou cutucar aqui ou vou cutucar ali para gerar o resultado que eu quero. Vocês têm os dados para o socorro. Inclusive, no ano que vem, na Associação Vizinha, tem um tema novo lá, para o qual vocês podem pensar. Gente, eu já estou fazendo que horror. Eu devia ser uma pessoa melhor. Mas... Era modelagem de equações estruturais, era o próximo passo, mas o tempo do mestrado dele não deixou e do semiárido muito menos, mas a gente pretende fazer isso para... Olha que maravilhoso. Eu entendo o que você está falando, Bruno, mas eu entendo que vocês têm uma base de dados muito boa. Sim. Que vocês já usaram, já resolveram uma questão. E tudo, mas eu acho que vocês podem dar mais contribuições. Eu acho que até o ano que vem, o Francisco já vai ter respirado aliviado, mestre que ele é, né? Aí você fala, mas, Francisco, volta aqui, meu querido, vamos dar uma outra mexida aqui nesses dados, porque tem muita coisa aí dentro. Vocês não podem colocar isso,
peraí, eu sei que é difícil a nossa vida, né? Cada um, você já está no outro, é um trem Os terrível. corres. Mas, né? Até pensando, conversa com o Francisco, Bruno. Será que ele não tem intenções acadêmicas, intenções para doutorado? É bom ele manter o nível de publicação dele, no mínimo. Ai, que baixaria. Mas é isso mesmo. Entendeu? Porque tem muita coisa ali. Aí você fez de A para B, B para C, A para C. Não. Faz tudo integrado. Dá uma olhada no trabalho da Bruna. Ali você vai entender. Uhum. É como se você tivesse feito 3 primeiras possibilidades que ela colocou ali. Ok. Mas na hora que integra tudo, para a gestão é fundamental para eu saber o que eu vou estimular de fato para conseguir o resultado que eu quero. Recursos escassos, eu tenho que trabalhar com economicidade. Não adianta eu montar políticas imensas, colocar as práticas para funcionar e tudo, e gastar dinheiro à toa, com que não faz sentido para o meu público. Uhum. É só uma opinião de uma professora da UFMG. Okay? Obrigado, professora Kelly. Gente, me perdoem. Eu Muito queria contributivas suas colocações. Muito Eu obrigado. queria escutá-los também, mas eu nem sei mais que papel é de quem, gente. Tá uma confusão danada aqui nessa mesa, mulher. Então, assim, eles vão expulsar a gente, Matheus? É assim que está funcionando aqui nessa... Não, nós tivemos só a recomendação mesmo do horário, principalmente quanto à apresentação. Caso alguém não fosse usar o vídeo, de eu ser bem rigoroso quanto aos 8 minutos de apresentação. Mas fique à vontade, é que a chefa é você. Ah, mentira, não faz comigo, não. Então é isso. Gente, eu queria escutá-los mais uma vez, né? Cada um dos autores e tudo, dos artigos. E se alguém quiser também contribuir com um do outro, que leu do outro, falar, lembrei disso e tal, agora é a hora. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para os meus anotações. Pessoal, eu queria só fazer umas colocações, agradecer a oportunidade, agradecer as contribuições. Kelly, eu li todos os artigos, gostei muito do seu, Bruno, das competências digitais, gostei de todos. E eu vou pedir licença porque eu vou começar minha aula agora às 19h. Estou aqui na sala de aula. Então, obrigada. Beatriz, depois você me conta. E obrigada, gente. Obrigada. Até amanhã a gente se vê de novo. Tchau, Amanhã tchau. Cristina. Tchau, Obrigada, tchau. boa aula. Obrigada. Gente, e aí? Júlia e Gisela, na ordem aqui, Beatriz, Fran e depois Bruno. Alguém quer compartilhar a palavra ou já estamos exaustos? Só falando um pouquinho, A palavra está franqueada. assim, na verdade, tudo que não vou me alongar porque já estão, né? Já no Brasil, estou fazendo um sanduíche aqui na Espanha, então para mim já está até um pouco tarde. Mas de qualquer forma, é só ressaltar que o artigo, esse artigo foi de autoria minha, da professora Gisela Dema e da Bruna também. Então ela é a terceira autora desse artigo. E todas as contribuições que foram discutidas ontem, né? Eu acho que ela e esse artigo, né? Essa variável, né? Prática de gestão de pessoas, ela é uma das variáveis do do meu modelo de pesquisa, que inclui outra variável, que é a qualidade da relação líder-membro e o bem-estar no trabalho. Então, muitas das contribuições ou das sugestões, de fato, a gente vai tentar implementar, eu acho que elas fazem todo sentido, e para ver se a gente ainda tem fôlego, né? Ou seja, fazer um comparativo desse cenário internacional de práticas de GP e o cenário nacional, né, no Brasil, porque a princípio a gente entendeu que quando a gente faz um recorte, né, um periódico de alto impacto em inglês, a gente está priorizando artigos de alta qualidade, né, e inclusive incluindo artigos nacionais, né, brasileiros. Com relação a essa, mas a gente entende, né, que como é um trabalho de uma universidade brasileira, a gente, a princípio, né, teria que até retribuir isso para o mercado, né, para o cenário nacional, a gente teria que, de fato, fazer de que forma esse nosso estudo contribui também para o cenário nacional, especialmente práticas de GP no setor público, né, que é o caso, que é o foco. Então, era só agradecer de novo as contribuições
E também, boa sorte aos colegas aí nas recomendações que foram dadas e parabéns também pelo trabalho de todos. Obrigado. Obrigada, Bruna. Desculpa, fixei, minha filha. Mente da véia que tá difícil. Mas vamos lá. Obrigada, Júlio. Obrigada, Bruna. Obrigada, Gisela. Beatriz, acrescentar alguma coisa? Eu quero agradecer as contribuições. Eu acho que esses momentos são muito importantes, porque tem pontos que a gente vai deixando, não observa. E eu gosto muito de ter a visão de outras pessoas para as coisas que eu escrevo, porque amplia, né, coisas que a gente nem tinha pensado, principalmente essa questão da visão dos gerentes, né, e todas essas referências que você tinha me passado. Eu agradeço mesmo a contribuição e eu gostaria muito de incluí-los no artigo, conversar com a Cristina. E também parabenizar todos pelos trabalhos, tá? Eu achei temas muito legais, coisas que eu não tinha conhecimento, então muito bom. Obrigada. Tá, joia. Ó, conversa com a Cristina, tem coisas muito bacanas aí que a gente pode explorar mais. Boa sorte. Obrigada. Sucesso para todos. Fran, Então, eu quero também agradecer, né? A gente fica até sem saber como contribuir nos artigos depois dessa tua contribuição toda, Kelly. Então, acho que tu foi muito precisa, assim, e detalhista. Isso é tão importante. Eu concordo que a gente, quando manda os artigos para os eventos, é para a gente qualificar, é para a gente discutir, é para estabelecer novas possibilidades. Então, ainda continuo no teu time aí, né? Nesse sentido, que bom, não estou só. E eu agradeço, assim, porque por mais que sejam colocações para outros trabalhos, isso serve também, né, como norteador aí de como a gente vai fazendo os recortes, porque fazer esses recortes é tão difícil de um trabalho maior para um trabalho menor, e aí ficam coisas faltando, então acho que tu trouxe pontos bem pertinentes. Eu só queria compartilhar duas coisas, assim, que me pareceram interessantes na sessão como um todo. Tem a ver com os entrelaçamentos, digamos assim, né, dos trabalhos, que é a respeito das tensões que existem nas discussões públicas em geral, né, assim, sejam decretos, porque, né, nesse espaço agora, o artigo que eu apresentei é sobre os projetos de lei, e as outras discussões são mais voltadas para a questão pública, mas tem as tensões, assim, então acho que a gente ainda e é na mesma linha também de mulheres, de tudo que a gente ainda precisa continuar falando, né? Eu, por muito tempo, pesquisei competências e fiquei tão feliz em ver a Lana aqui também. E estar numa sessão que fala... 2 trabalhos sobre competências me fizeram revisitar alguns outros lugares aí, né? Que são importantes e que me fizeram também pensar que, olha, ainda continuamos... né, discutindo na questão pública avanços e retrocessos, então eu acho que trabalhar essas tensões assim são importantes, eu acho que é algo que articula as nossas discussões da sessão, né? E eu ia fazer uma provocação para o Júlio, assim, né, para pensar na questão, ele coloca no título, né, e em vários momentos a questão do conectando pessoas e organizações. Então, trabalhar essa questão de conexão, eu acho que vai ser importante, principalmente com os outros elementos que tu trouxe depois aí, né, Júlio? Então, foi só algo que também me veio à mente. E sobre competências, várias outras coisas me vieram, tá? Então, o Bruno e a Beatriz que estão aí, mas aí, assim, a gente abre outros espaços em outros momentos, porque daí eu fui para outras viagens, né, que tem a ver com os meus percursos aí de tese, e que me fizeram pensar o quanto do indivíduo e o quanto do coletivo, de novo, né? O quanto do distanciamento entre indivíduo e estratégia, e também faz a relação com o trabalho do Júlio, que me fez pensar no conectando pessoas às organizações. Então, enfim, são esses... Eu acho interessante as nossas trocas, assim, porque são esses, entre aspas, devaneios que enriquecem, pelo menos na minha percepção, a participação nos eventos, tá? Então, agradeço. Essa foi uma coisa também que me chamou a atenção, que eu falei, gente, se conectando aqui tem muito a ver com os vínculos, né? Os vínculos organizacionais. É uma coisa que eu pensei e não levei adiante. Ótima lembrança. Obrigada, Fran. Receba, Júlio, receba. Obrigado, Fran. Na verdade, quando o termo conectar é porque a GP, basicamente, ela conecta a alta administração, né, o que a política pensou,
e o que é implementado no dia a dia. Então, tem a ver, sim, tem um objetivo específico, né, de usar a palavra conectar, mas faz todo... Que bom que só o título já te despertou isso aí, eu achei interessante. Lá na frente é algo a se pensar. Se fica, porque se ficar tem que dar conta. A questão. Então, vamos lá, Bruno? Socorro! Opa, queria agradecer a todos aí pelo esse compartilhamento. Foi bom aprender com os artigos de vocês, né, artigos interessantes. Melhor ainda receber as contribuições, especialmente da professora Kelly. Né, deu para perceber essa interlace aí com as questões públicas, especialmente em uma seção que nós não estamos na linha pública, né, de administração pública, mas que perpassou aqui dentro na gestão de pessoas, como acontece outras tantas vezes. Então, fico feliz sempre que para tentar desmistificar essa coisa de o que é público não presta enquanto gestão, né? E a gente vê exatamente muitos exemplos que nos colocam para o sentido oposto. Então, agradecer mesmo. E até um comentário bem rápido, você falou do lugar de fala na questão do artigo da licença menstrual. Agora cedo, de manhã, no começo da tarde, de manhã mesmo, eu estava apresentando um artigo de outra orientanda minha, que era de prazer e sofrimento no trabalho, da luz da PDT, de policiais mulheres que trabalham em delegacia de defesa da mulher. E eu apresentando, né? Então, a primeira pergunta que me fizeram é: o que te levou a querer pesquisar esse assunto? Aqui. Como assim? Como é que esse negócio? Então, eu comecei me desviando, dizendo que de fato foi a ideia da Orientando, mas que foi um prazer enorme e realmente é sempre bom agregar, né? Assim, por mais que a gente não tenha lugar de fala, agregar mais pessoas conhecendo, se posicionando enquanto linha de pesquisa. Eu acho que isso a gente só tem a ganhar enquanto sociedade. Então, eu queria agradecer a todos pela participação. Pois é, Bruno, mas quando a gente é sensível a certas causas, o lugar de fala deixa de ser concreto e passa a ser simbólico. Você está nele já. Só de ter orientado, ter se disposto a isso, porque eu conheço vários, inclusive, que falaram assim: não acredito nisso. Não. Vamos fazer outra coisa, né? Então, já disse isso, né? De um lugar de fala não tão concreto. Aí é a nossa hora de estimular, né? Apesar de eu ter dito cuidado só para distanciar-se enquanto pesquisadora, né? Para não enviesar a questão da pesquisa, o que é muito difícil. Né? Muito difícil. Né? A gente faz as escolhas das coisas que nos incomodam. Então, eu acho tão natural quando a Fran fala assim: olha, eu pesquisei sobre isso lá atrás, eu também volta e meia os temas vêm e voltam na minha cabeça, porque eles, de algum modo, Freud deve explicar, minha analista que o diga, né? Mas passa por aí. Mas, gente, adorei a sessão, gostei muito dos textos de vocês, torço para que todos, né, com ou sem alteração, enfim, possam ir para publicações mais permanentes, para a gente poder, né, estar citando por aqui, né? E nos outros fóruns e nos trabalhos da gente também. Agradeço a todos. Matheus, muito obrigada por nos acompanhar. Quero saber se alguém fez um print. Ontem a Gisela fez. Eu que agradeço pela oportunidade. Pois seria legal tirar um print aqui. Alguém pode se disponibilizar? Era lá. Desconfio que a Lana já fez print, tá? Mas a Lana escreveu ali que ela está sem. Mas ela já tem print por aí. Mas ela falou que estava sem câmera, não sei o que ela estava, por isso que ela estava só nisso. Então, na dúvida se Lana fez o registro ou não, ontem Gisela fez um registro também muito bacana, me mandou também. Postou nas redes sociais e tal. Eu, obviamente, vou replicar. Bom, mas é isso. Vamos então fazer para garantir? 1, 2 e... eu acho que ficou massa. Depois eu mando... Vou mandar naquele grupo da rede vizinha. E aí a gente distribui, porque lá tá, a Fran está lá, a Lana está lá, fica mais fácil. Cris está lá, fica mais fácil, tá bom? Pessoal, muito obrigada. Um ótimo SEMEAD para vocês. Amanhã e depois de amanhã tem mais. Ok? Obrigadão. Boa noite, bom descanso e bora trabalhar. Amanhã. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.